Quem é Odair Schiavone? O Odair, para mim, é o escritor nato. Criador, no mais amplo sentido da palavra, tanto quanto pai, como artista, como um cara socialmente preocupado. Antes de tudo, sonhador. Aquela pessoa que tem o dom da escrita, que reúne todas as qualidades que um escritor, um profissional da escrita, mais do que ser um escritor. Mas eu acredito que o Odair sonha, mesmo sabendo, até porque ele viveu a maior parte da sua vida na realidade, né? Sem muito sonho. Depois, agora, de 11 anos para cá, que eu acho que ele tem direito de sonhar um pouquinho. O lance dele de eu ver tantas coisas nele, me impede de resumir numa palavra, eu acho. Bom, eu sou Odair Schiavone, escritor de romances, escritor romancista, poeta, e faço as vendas dos meus livros assim, pessoalmente, porque quando a gente começa, quando a gente vai ser escritor, quer ser um escritor, quer lançar uma obra, a gente imagina que escreveu, pôs na livraria e aí começa a vender. Então, eu coloquei na livraria, percebi que não vendeu aquilo que a gente esperava, vendeu um pouquinho, e aí veio a ideia de sair vendendo pessoalmente, pegar os livros comigo, retirei das livrarias, falei, eu vou sair vendendo pessoalmente. E aí eu levo as malas, entro nos comércios, mostro o livro, mostro os livros, né? E as pessoas, quem gosta de leitura, começa a olhar, às vezes tem o dinheiro, às vezes não tem, mas aí acontece que a gente visitando, para cada 10, 15 comércios que a gente visita, um deles acontece uma venda. Eu vendi até agora, passei já da casa dos 30 mil exemplares vendidos, somando os meus 6 romances publicados. A lição de fazer essa existência aqui tem um sentido mais amplo do que a sobrevivência em si. Sair da zona de conforto, de uma limitação física e passar a ser alguém admirável por conta de uma obra. Então ele consegue ter essa visão mercadológica, ele consegue ter o contato com o leitor, né? Ele vai até as feiras, ele é acessível, é mais do que você chegar e criar uma obra. Eu não coloco uma pessoa a amar para combater, para que o bem combata o mal ali e o mal e o bem vença no final. Meus romances, embora seja um pouco suspense, um pouco romântico, um pouco espírita, alguns deles, na verdade todos eles giram em torno de um casal, de um amor, né? De um amor, de uma paixão que aconteceu entre um jovem e uma jovem, ou já alguém já casado, um casal apaixonado, casado, e aí acontecem algumas coisas, surgem algumas coisas que faz com que esse casal coloque o seu amor em jogo, em xeque, e deixa sempre uma surpresa final, né, o grande finale da história, para que a pessoa descubra, tenha o interesse em descobrir o que vai acontecer, e descubra isso no final do livro. Eu entrei num escritório, não sabia o que era, e era um jornal da cidade de Tatuí. Eu entrei lá, ofereci para a moça atendente ali o livro, ela falou assim, olha, você é escritor e tal? Eu falei, sou. Ela falou, olha, tem um repórter aqui, tem um jornalista aqui, que ele gosta muito dessa área. Aí chamou o rapaz lá, um rapaz jovem também, jornalista, sentou comigo ali, e ele foi perguntando, eu fui contando como que eu vendia livros, né? Aí, passados uns 2, 3 dias, chegou em casa uma correspondência com o jornal. Eu olho minha foto, que eu vejo o título da matéria, ele pôs o título da matéria assim, Peregrino Literário. É o que eu faço, é alguém que peregrina vendendo literatura, né? O cara resumiu a minha carreira em 2 palavras, peregrino literário.
noção, a gente adquire uma noção de que a gente precisa fazer dessa vida o melhor possível, né? Fazer o máximo da gente, não por alguma recompensa no futuro. Você vive, começa a produzir, plantar, ter uma vida útil, depois começa também, ao longo do tempo, ir colhendo aquilo que você plantou. Eu penso isso da vida. A arte, para mim, é uma manifestação da alma. Eu acho que o ser humano, ele é composto de matéria e espírito. Escrever um romance é uma arte, pintar um quadro é uma arte, dançar é uma arte. Então, a partir do momento que você produz uma coisa que gera uma emoção, você está produzindo uma arte. A natureza é essa grande casa comum que todos nós vivemos, que é a Terra, né? Para mim, a natureza, eu vejo a natureza, é uma forma de eu ver Deus. Então, para mim, a natureza é o meio ambiente, para mim, a natureza é Deus. Bom, eu queria deixar, assim, comentar duas coisas importantes que eu acho, para mim, de fundamental importância. Se eu fosse escrever um livro hoje e tivesse certeza que esse livro fosse lido por todas as pessoas do planeta, gostaria de escrever duas coisas, dois temas, duas mensagens diferentes. Uma com relação às pessoas com deficiência, porque eu sinto muito isso. A pessoa primeiro olha a deficiência e às vezes fica só na deficiência. Começa a criar o chamado preconceito, né? Começa a cria na cabeça já um pré-conceito de que aquela pessoa que entrou na loja e ela viu é um deficiente e o que ela vai mostrar ou vai falar não tem muita importância. Que os deficientes ele têm condições de fazer muita coisa desde que seja dado a ele a oportunidade, a adaptação, né? A acessibilidade, todas as coisas necessárias para que ele possa estar incluso na sociedade e aí mostrar o seu valor. Essa é uma coisa que eu acho importante, olhar além da deficiência e enxergar o ser humano que está com aquela deficiência, não só enxergar alguém com deficiência. E uma outra coisa que eu escreveria é sobre a realização do sonho, né? Então, quando a pessoa realmente, se você tem um sonho e pelas vias normais está difícil, procura realmente um jeito que vai conseguir encontrar uma solução. Basta acreditar no que você faz, que seu trabalho é bom, que você tem capacidade e que você tem meios de fazer com que de alguma outra forma as coisas aconteçam. Isso é fazer acontecer.